Vamos lá, pessoal, vamos começar mais uma aula. Eu vi aqui que entrou a vinheta do Cresce Esclarece, a vinheta é do Questão de Direito, mas não faz mal, o importante é o conhecimento, o importante é o conhecimento que você vai adquirir aqui. Mais uma aula com muito carinho, aqui no Questão de Direito. Nós temos o propósito de ensinar você de forma didática, objetiva, transparente, focada na realidade da vida, dos negócios, das transações imobiliárias. Então, parabéns para você que está acompanhando ao vivo aqui a aula. Se inscreva no canal, clique lá nas notificações para receber os novos vídeos, as novas aulas, isso é muito importante. Tenho vários convites para fazer para você, tá bom? Vamos juntos aqui, olha só. É isso aí. Gostei do enquadramento, bonito também aqui novo. Deixa eu convidar você quer fazer pós-graduação, você quer estudar, tem vários cursos gratuitos à sua disposição, cursos homologados pelo MEC, cursos também reconhecidos pelo MEC. Entra no site www.portaleso.com.br. Se você quer fazer a minha pós-graduação em Direito Imobiliário ou Direito Civil, é 980,80 centavos, se eu não me engano, o valor é esse. É uma pós online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês. Eu sempre convido porque tem pós-graduação que custa 20 mil reais, que eu coordeno, 18, 13 mil, então eu sempre indico a de menor valor. Né? Eu acho que é um compromisso com você, para mim não interessa como você vai pagar, interessa o que você vai aprender, tá bom? Quem quiser entrar em contato também, o WhatsApp do escritório é um 11 97685 3891. É o WhatsApp do escritório, o WhatsApp, meu WhatsApp. Se você quiser falar no fixo, é o 20 615649 DDD 11. E você que quer seguir o professor nas redes sociais é professor.julio.sanches. Vamos iniciar a aula então, e o assunto é muito importante. Nós vamos falar sobre os contratos imobiliários. Eu sempre falo que o direito civil, nós temos vários segmentos dentro do direito civil. Dentro do direito civil nós temos o direito de família, direito às sucessões, o direito médico, vários segmentos. E um desses segmentos é o direito imobiliário. E quando nós falamos do direito imobiliário, é um ramo muito importante, porque apesar de ser considerado um ramo do segmento de direito civil, é um ramo multidisciplinar. No direito imobiliário nós temos direito do consumidor, no direito imobiliário nós temos direito administrativo, direito constitucional, direito ambiental, no direito imobiliário nós temos direito contratual, até direito penal. O direito imobiliário é um ramo multidisciplinar que tem princípios e conceitos próprios. Nós utilizamos praticamente todos os contratos de direito civil, os chamados contratos em espécie. Mas no direito imobiliário nós temos os contratos típicos de direito imobiliário. E também temos os contratos atípicos. São aqueles que não são previstos em lei, em artigo, mas existem, são doutrinários jurisprudenciais. De todos os contratos em espécie nós usamos fiança, usamos contrato de corretagem, própria compra e venda. Todos os contratos em espécie que são estudados dentro do Código Civil nós usamos. Mas no direito imobiliário nós temos uma atenção especial para alguns contratos. Dentro desses contratos nós temos uma atenção especial, claro, a locação. Lembrando que locação é um assunto muito complexo, é regulamentado pela Lei 8.245 de 91. E também, quero lembrar a você que quando nós falamos de uso capião, nós precisamos muitas vezes de um justo título à fé, então nós precisamos de um contrato, e é isso que eu vou falar. Quando nós falamos de contratos imobiliários, nós temos aí a locação, centro das atenções, Lei 8.245, lembrando que nós temos locação no Código Civil, temos locação também no Estatuto da Terra. Aqui está aparecendo o tema da aula, mas o tema da aula é promessa de compra e venda e cessão de direitos de posse. Isso, agora sim, agora acertou. Isso, faz parte, vai dar certo. Quando nós falamos aqui de contratos, então, locação é um contrato muito importante para o direito imobiliário. Outro contrato muito importante também para o direito imobiliário, certamente, é a alienação fiduciária. Né? É um contrato muito importante para o direito imobiliário. O contrato de arrendamento, o próprio comodato, também são contratos do dia a dia dos negócios das transações imobiliárias. O compra e venda à vista, eu estou falando de compra e venda. Né? Compra e venda é pagamento à vista. Se diz que compra à vista é aquela paga na hora, mas pode ser até em 30 dias. Compra e venda, pagamento à vista. Quando eu falo de contrato preliminar, é um contrato para fechar o negócio, para amarrar o negócio. É um contrato que substituiu a proposta e aceite do mundo, no mercado imobiliário, nos negócios, nas transações imobiliárias. É um contrato que protege o comprador, o vendedor, o locador, o locatário e a imobiliária, o corretor, o advogado. É um contrato para fechar o negócio. Sempre vai ser feito um segundo contrato a partir do contrato preliminar, que é chamado contrato preliminar, que é chamado contrato facultativo. É um contrato para amarrar o negócio.
Depois nós vamos ter um segundo contrato. Em regra, uma escritura pública, porque toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Então, em regra, por escritura pública. E temos ainda, e isso é muito importante falar, o regramento da escritura pública. O artigo 108 do Código Civil esclarece muito bem que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Então não dá muito para fugir da escritura pública. A gente tem que fazer a escritura pública nas transações imobiliárias acima de 30 salários mínimos. Esse contrato preliminar é para fechar o negócio. Vamos ter sempre um segundo contrato. O ideal é que seja um contrato já público. Se esse contrato público não for possível, nós vamos usufruir de um outro contrato, outro instrumento particular, quando a transação é de um imóvel irregular. Mas cuidado com isso. Promessa, o ideal é que nós usamos a promessa para comprar o quê? Algo que vai ser construído. Quando nós compramos um imóvel na planta, o ideal é que seja a promessa. Promessa de compra e venda. Estou comprando uma expectativa de direito, uma fração ideal, algo que vai ser feito, né? Vai ser construído ainda. Então, são vários contratos. Nesse cenário, o que eu quero trazer para você? Eu quero trazer dois contratos importantes. Cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários. Eu diria até três, porque nós temos a cessão de direitos. E eu quero explicar essa história para você ficar craque e ninguém te enganar. Eu sempre falo que a cessão de direitos hereditários sobre o imóvel é um contrato que tem muita gente que sabe que existe, mas faz errado. E quando eu falo que faz errado, eu estou falando de pessoas do mundo jurídico, hein? Advogados, corretoras, do mundo do mercado imobiliário. Eu preciso tomar muito cuidado. A cessão de direitos hereditários no novo Código Civil e o entendimento atual, eu tenho que respeitar o chamado formalismo do artigo 108 do Código Civil. Ou seja, tem que ser feita por escritura pública. O tabelão de notas vai lavrar a escritura pública nessa cessão de direitos hereditários com a anuência de todos os outros herdeiros. É isso, com todos os outros herdeiros, a anuência de todos os outros herdeiros. Senão essa cessão não vai valer nada, hein? Ela vai ser nula de pleno direito. Ela não vai servir para você fazer inventário, você comprador da cessão de direitos hereditários, não vai servir para você fazer uso campeão, porque não vai ser reconhecida como justo título, salvo se você tem a posse, né, que ultrapassa 15 anos do 1238, porque aí não exige justo título. Mas você não vai conseguir fazer nada. Cuidado, hein? Eu trago para você que a cessão de direitos hereditários é um contrato mediante o qual, gente, se opera a transmissão de direitos provenientes da sucessão, enquanto não dados à partilha, que vai declarar a partição, a repartição, a divisão, a partilha e o deferimento dos bens da herança entre os herdeiros, legítimos e testamentários, e também os cessionários. Quando nós falamos de cessão de direitos hereditários, o que nós precisamos saber? Primeiro ponto, tem que ser feita por escritura pública. Segundo ponto, tem que ser feita com a anuência de todos os outros herdeiros, para evitar a nulidade por direito de preferência, em regra. Lembrando que o direito de preferência vai até a página 2, hein? Ele vai até o registro no cartório de imóveis. Registrou, você virou proprietário, coproprietário, acabou o direito de preferência ali. Essa é a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, a cessão de direitos hereditários é um contrato mediante o qual eu compro os direitos de transmissão provenientes da sucessão antes do inventário, ou inventário em andamento, judicial ou extrajudicial, ou após o fim do inventário, sem o devido registro. Só que aí não teria muito sentido, porque se eu fiz o inventário, é mais fácil registrar a escritura pública de inventário, ou formal de partilha, regularizar a situação e vender a propriedade. Mas enquanto não for feito o registro do formal de partilha ou da escritura pública de inventário, eu posso usufruir da cessão de direitos, a chamada cessão de direitos hereditários, tá? Então, ponto importante que eu quero tratar com você. Quando nós falamos de cessão de direitos hereditários, não vamos confundir com outras cessões, hein? Tem a cessão de direitos possessórios, que é a compra e venda de posse, tem a cessão de direitos, que é um contrato, uma nomenclatura que foi criada por alguns cartórios, tabeliões, que as normas da corregedoria proíbem de fazer a cessão de direitos possessórios por escritura pública. Então, o cartório criou esse instrumento para vender um serviço, então tem que tomar um certo cuidado aqui, tá bom? Em relação a isso. Vamos lá. A referência à cessão de direitos hereditários encontrava guarida assim no artigo 1078, no Código de 1916, segundo o qual aplicavam-se as disposições do título de cessão de crédito, as disposições sobre o crédito de outros direitos, né, aos quais não haja modo especial de transferência. No diploma privado anterior, outra menção ao Instituto podia ser ventilada também no artigo 1582, que preceituava a não presunção de aceitação da herança, que de fato se procedia em regra da cessão gratuita aos demais herdeiros. A cessão de direitos hereditários ela foi instruída, largamente utilizada também no direito brasileiro, no meu ver, a partir de 2002, né, quando o legislador
fez algumas correções, e eu acho que isso trouxe ainda uma possibilidade ainda de maior uso dessa seção de direitos hereditários. O Código Civil, gente, atual, ele prevê no artigo 1793 que o direito de sucessão aberta, ou a sucessão aberta, como é chamada, bem como o quinhão de que dispõe o co-herdeiro, não é co-proprietário, co-herdeiro. Co-proprietário quando eu faço o registro e passo a ser proprietário, dividindo com os outros herdeiros. Pode ser sim objeto de cessão por escritura. O novo preceito, gente, passa a integrar o ordenamento jurídico, trazendo algumas situações importantes. Aí eu trago a primeira para você. Somente após a abertura da sucessão, ou seja, após a morte do autor da herança, pode-se falar em cessão dos direitos respectivos, os direitos de herança. Posto isso, tanto no ordenamento antigo, no 1089, quanto no ordenamento atual, no artigo 426 do Código atual, a herança de pessoa viva não podia e continua não podendo ser objeto de contrato. Então não posso vender herança, direito de herança, antes de morrer, antes do falecimento. Né? Com a abertura da sucessão, a herança transmite sim, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, precedendo sim até o partilhamento final, né, que é através do inventário judicial, formal de partilha, ou inventário extrajudicial, escritura pública. O estado, gente, de indivisão, ou seja, na expressão do Código Civil, como todo, né, como um todo unitário, que vários sejam herdeiros, o 1791 esclarece muito bem isso. Outro detalhe também, a cessão deverá ser revestida assim de forma pública. Existe uma formalidade, é o que eu falei para você. Precisa ser feita por escritura pública, tabelão de notas que vai lá para a escritura pública, para que tenha validade, com a anuência dos demais herdeiros. Então, é uma regra muito importante, deverá ser feita por tabelião de notas, né, por escritura pública, é um meio adequado. Para pontuar essas questões, gente, eu também quero trazer aqui os efeitos que devem produzir. Duas formas de cessão de direitos hereditários devem ser anotadas. Uma, a título universal, quando uma ou mais de um co-herdeiro, né, vou falar co-proprietário que estaria errado, cede no todo ou em parte o seu quinhão hereditário, cuja cessão deve indicar sobre a totalidade da herança. E a outra, a título singular, ou seja, sobre o bem certo e determinada herança, quando a subrogação do cessionário que acaba se relaciona-se tão somente ao partilhamento do negócio. Então, dois pontos importantes. A possibilidade, gente, de cessão a título universal por parte do coproprietário, de seu quinhão, ela seja todo ou em parte, tá? Isso também é importante deixar claro. Parece pousar em águas mansas, né? Mas somente se deve atentar que para o direito de preferência dos outros co-herdeiros, e aí eu vou trazer o artigo 1795 do Código, e trago as palavras que eu uso no meu livro, Direito Imobiliário de AZ, o condômino pode alienar a terceiro sua parte indivisa, ou seja, a fração ideal de que é titular. Pode mesmo alienar uma parte alíquota do seu quinhão. Tá? Então, é a classificação. Eu trago a classificação também do professor Alexandre, que fala o quê? Cessão de herança é alienação gratuita ou onerosa da herança a terceiro, estranho ou não ao inventário. E também trago as palavras aqui do professor Rogério Martins, que fala o quê? A cessão pode ser total ou parcial quando houver todo o quinhão do cedente ou parte dele. Então, interessante aqui o nosso estudo. Então, olha como nós temos aí temas importantes, temas atuais para tratar desse assunto, tá bom? Então, importante você saber a seção de direitos hereditários sobre